Olá pessoal, meu nome é Thaís, eu sou enfermeira com especialidade em nefrologia, já trabalhei com hemodiálise já há algum tempo e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre doença renal crônica e posteriormente sobre hemodiálise. Então a doença renal crônica ela é uma condição adquirida pelo paciente, normalmente oriunda de outra doença, ocasionada por outra doença. Então a doença renal crônica ela acomete os rins, como o próprio nome já diz, ela é progressiva, ela é lenta, normalmente ela se faz lenta e ela é crônica também, como o próprio nome já diz. Então por que ela é progressiva? Porque ela é dividida em 5 estágios. O estágio 1, 2, 3, 4 e 5, nesses estágios indica a progressão da doença. Nos primeiros 3 estágios, o paciente normalmente não apresenta sintomas. Por isso, é mais difícil de se fazer o diagnóstico. E, devido a isso, também se faz necessário os exames periódicos da função renal para avaliar como é que está a função renal desses pacientes. As doenças mais prevalentes que levam a uma incidência maior da doença renal crônica é a diabetes e a hipertensão e também a obesidade. Quando o paciente ele chega numa condição no 4º ou 5º estágio da doença, necessariamente ele precisa de acompanhamento com o nefrologista. Então ele precisa de acompanhamento com a equipe de nefrologia. Por quê? Porque essa equipe vai pedir exames periódicos, vai estar mais de perto. Esse paciente ele vai ser preparado para uma condição possível de hemodiálise no futuro. Então existe uma preparação para isso. Quando acontece do paciente já desenvolver sintomas, quais são esses sintomas? Dificuldade para respirar, a inapetência, a falta de sono, a fraqueza, o paciente relata essa condição, o edema, dificuldade para dormir, normalmente ele dorme sentado porque ele não consegue deitar por conta da falta de ar, então esse paciente passa por exames laboratoriais e o médico já solicita ou encaminha esse paciente para o principal e primeira escolha. Normalmente a primeira escolha do tratamento da doença renal crônica é a hemodiálise. Então, para ser realizado a hemodiálise, é necessário que o paciente tenha um acesso venoso. E esse acesso venoso pode ser uma fístula, que é a FAV, a fístula arteriovenosa. A fístula arteriovenosa é uma cirurgia, uma ligação da artéria com a veia, e esse procedimento é realizado pelo cirurgião vascular no centro cirúrgico. O catéter, ele é realizado, a implantação do catéter, ele é realizado na unidade, pela médica nefrologista. Então, para realizar a hemodiálise, é necessário esse tipo de acesso. Para funcionar a fístula, usa-se 2 agulhas. Por quê? Uma é para puxar o sangue e a outra para devolver o sangue. Então a gente precisa de um acesso com 2 vias. Por quê? Porque a gente vai necessariamente, a máquina tem uma bomba, essa bomba ela vai puxar o sangue, esse sangue ele vai passar por todo esse circuito, que é um circuito fechado, um sistema fechado para a segurança do paciente. Ele vai passar pelo dialisador. Então, existe a entrada do sangue e a entrada da solução. Através de uma difusão é feita a filtração no encontro do sangue com a solução. E aí o sangue limpo, ele é devolvido pelo paciente pela via venosa e na punção venosa também é devolvido esse sangue. Então, a gente precisa de um acesso com 2 vias. Com o catéter, acontece da mesma forma. O catéter, ele é uma única introdução, porém, também nele existem 2 vias, a via arterial e a via venosa. A via arterial, a gente puxa o sangue, como eu já falei, passa por todo esse circuito, inclusive pelo dialisador, e é devolvido para o paciente através da via venosa, o sangue já limpo para o paciente. Esse período de filtração, de retirada de líquido, ela acontece num período de 3 a 4 horas
Isso é uma prescrição médica, é determinado pelo médico nefrologista, é ele quem avalia a necessidade do paciente, estatura do paciente e ganho do paciente, é o ganho interdialítico. Então, através disso aí, o médico nefrologista, ele faz a prescrição do paciente. Para realizar esse procedimento da hemodiálise, cada um paciente tem o seu dialisador identificado com nome e número para acompanhamento e depois ele passa por higienização para retornar para o paciente se tiver em condição favorável. Se não tiver, esse dialisador ele é descartado e aí usa-se outro dialisador. Então o paciente ele passa por um período de 3 a 4 horas, é prescrito pelo médico. Aqui a gente faz a programação da máquina para puxar o sangue. Existe uma programação de fluxo, quanto maior o fluxo, melhor a diálise do paciente e posteriormente melhor qualidade de vida, melhor expectativa de vida. Isso tudo favorece a melhora do paciente. Então a hemodiálise veio para favorecer uma melhor qualidade de vida para o paciente. O paciente realmente leva aquele susto quando diz assim, você vai entrar em hemodiálise. Tem aquele impacto. Mas depois que ele entra em hemodiálise, que ele se adapta com o sistema, favorece uma melhor qualidade de vida para ele. Eles relatam que existe essa qualidade de vida sim. Outra situação importante de ser falado é que o paciente, quando preparado para entrar em hemodiálise, ele recebe isso aqui de uma outra forma. Ele recebe de uma forma mais favorável, tanto para ele quanto para a gente, como se fosse mesmo para salvar a vida dele. E quando o paciente entra em hemodiálise de forma abrupta, é diferente a recepção dele com o tratamento. Por isso a importância do paciente ser acompanhado com a equipe nefrologista, ser diagnosticado precocemente a doença renal crônica é extremamente importante para a vida do paciente e qualidade de vida para ele e para toda a família. Então, se vocês precisarem de alguma informação, me procurem, estou à disposição, tanto eu como toda a equipe da instituição.